Bem, meus amigos, estamos de volta nessa segunda parte deste programa Colunas de Luz. E nós falávamos exatamente do tema a crise da morte. Nós, depois que desencarnamos, eu acabei o primeiro bloco falando que há um reencontro com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão conosco. Logo depois do desencarne, há o que nós espíritas chamamos perturbação espírita. O que é perturbação espírita? Após a passagem, após o desenlace, quase todos, não digo os espíritos muito evoluídos, mas quase todos nós que habitamos aqui neste planeta, que é um planeta onde habitam espíritos geralmente necessitados de evolução, nós atravessamos momentos de perturbação. Nós ficamos sem saber onde estamos, nós ficamos sem saber quem somos, e muitos que morrem violentamente, no caso de um acidente, no caso de uma morte por assassinato, no caso de uma morte por tortura, ou no caso de uma morte de repente, eles ficam até sem saber, será que eu morri? Será que eu estou morto? Então, é neste momento que é preciso, às vezes, termos os familiares, termos aqueles amigos para nos ajudar, para dizer aonde estamos, o que aconteceu conosco nesse desencarne, nesse desenlace. Logicamente, aqueles que sempre praticaram o bem, aqueles que tiveram uma vida reta, aqueles que procuraram sempre a caridade como forma de viver, esses têm uma pureza de consciência e, sem dúvida, essa pureza de consciência vai exercer uma influência muito grande neste momento. Após a morte, a maioria de nós entramos num sono profundo. É um sono reparador, que também é variável de acordo com a evolução de cada um. Normalmente dura aí dias, raramente passa de meses. Depois desse sono reparador, o espírito acorda. E aí ele é encaminhado para aquilo onde há necessidade para a evolução deste espírito. Se ele necessita adquirir conhecimentos, ele vai para uma escola de luz, que nós chamamos uma escola que vai ajudá-lo a conhecer a vida lá no plano espiritual. Esse espírito, se ele morre doente, ele vai para um hospital. Existe hospital lá no plano espiritual. Existem médicos lá no plano espiritual. E esses médicos, eles tratam do doente. Se a pessoa morre de câncer, por exemplo, lá tem tratamento muito mais eficiente do que aqui no planeta. E esse doente vai para um hospital para tratar do câncer, para recuperar. Por que eu falo isso? Porque nós, eu já disse aqui várias vezes, temos o chamado perispírito. O perispírito é o corpo sutil de cada espírito, é o corpo espiritual, como Paulo de Tarso definiu na primeira carta aos Coríntios. Este corpo espiritual, se a pessoa está doente, essa doença reflete nesse espelho nosso que é o perispírito. Então, há necessidade também do perispírito ser tratado e curado. Existem casos também, às vezes as pessoas me perguntam, vem cá, e no caso de morte coletiva?
Um acidente de avião que mata aí 150, 160 pessoas, mata toda a tripulação, todos os passageiros. O que acontece com esses espíritos? Acontecem mais ou menos as mesmas coisas que aconteceria com a morte individual. Cada um vai passar pelo desenlace, pelo momento de perturbação após a morte, pelo sono reparador, e depois, quando ele acorda desse sono reparador, ele vai procurar a região, ou ele vai ser levado para onde ele precisa ir. Ele vai procurar os espíritos que lhe são simpáticos. E aí ele vai trabalhar, ele vai continuar aprendendo, ele vai continuar a vida, que é já uma vida um pouco diferente, lá no plano espiritual. Vida essa que é a verdadeira vida. Nós estamos aqui em curtos estágios, conforme nós explicamos várias vezes. Nós estamos aqui apenas de passagem em aprendizado. Emmanuel, que é o espírito orientador de Chico Xavier, que escreveu vários livros através da pena psicográfica de Chico Xavier, ele explicava o seguinte, que a verdadeira vida é lá no plano espiritual e que nós vivemos aqui encarnados em torno de, hoje a média de vida do brasileiro é 70 anos, 73 anos, então nós vivemos aqui, e lá no plano espiritual nós vivemos muito mais, até encarnarmos novamente, nós vivemos lá em torno de 350, 400 anos. Normalmente, quando nós voltamos para reencarnar, nós voltamos na nossa quarta geração. Nós voltamos nos nossos tetranetos. É por isso que tem muitas passagens na Bíblia que fala assim, até a quarta geração. Porque a quarta geração somos nós mesmos, voltando para novos estágios, para novos aprendizados. É aí que reside exatamente a essência do progresso que as reencarnações nos permitem. Quando encarnados, nós progredimos muito mais rápido do que quando estamos lá no plano espiritual. Mas lá nós aprendemos, nós também evoluímos. Aqui nós aprendemos mais rápido, por quê? Nós aprendemos através do sofrimento. E, logicamente, o sofrimento faz-nos aprender mais rápido. Então é que é por isso que muitos espíritos pedem para reencarnar, para poder progredir, para poder chegar num ponto de evolução onde ele não precisa mais reencarnar. Aí já são espíritos iluminados, espíritos que nós chamamos superiores. E assim, meus amigos, nós encerramos este programa, Colunas de Luz, nesse tema, crise da morte, mas nós vamos continuar ainda com esse tema, porque ainda temos muita coisa para falar. Mas vamos continuar no próximo programa. Nós vamos passar ao terceiro bloco deste programa, onde vamos responder perguntas que nos foram enviadas pelos telespectadores. Vamos novamente chamar os nossos comerciais.